Olá, então, boa tarde para todos. Aqui é Johnny Vargas, da Zau Investimentos. A gente vai bater um papo hoje muito bacana sobre dois temas que eu sou apaixonado em falar, né, que é o tema da previdência e de alocação de investimentos. E para a gente falar desses temas muito atuais hoje, eu trouxe aqui duas pessoas especialistas nos respectivos temas, né? Antes de eu apresentar os nossos convidados de hoje, eu quero dar alguns recadinhos. O primeiro é pedir para que todos aqui se inscrevam no nosso canal, né? Nos sigam no Instagram, no nosso site. Nós temos vários relatórios disponíveis, né, para todos vocês sobre as carteiras recomendadas de investimento, e que o link de tudo que a gente vai comentar aqui vai estar na descrição do nosso vídeo, tá bem? Então, quero começar aqui apresentando, então, os nossos convidados. A gente tem aqui hoje o Pedro Donega, ele é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, tem experiência em multinacionais na área de planejamento financeiro e se juntou ao time da XP agora em 2018, na área de previdência, e hoje ele vai nos contar um pouquinho sobre a atuação dele nessa área e falar um pouco de alguns aspectos que nós entendemos sejam muito importantes a serem abordados no tema de previdência. Junto com o Pedro, nós temos aqui a Natália de Sá, que também está na XP desde 2018, né? A Natália é formada em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, né? Também passou pela Faculdade de Bratislava, na Eslováquia, olha só, né, que diferente, né, na área de economia, né, Natália? E também tem uma experiência aí na área de investimentos em outras casas aí no mercado, na área de renda fixa, renda variável, fundos de investimento, fundos imobiliários e produtos estruturados. Então, muito boa tarde, obrigado pela presença de vocês aqui, pelo tempo que vocês estão nos disponibilizando. E antes de falar, Pedro, especificamente no tema da Previdência, gostaria que tu contasse um pouquinho para nós aí sobre a tua atuação aqui na XP. Claro. Oi, Johnny. Obrigado pela oportunidade aqui. Olá, Natália, nossa parceira aqui de live, né? Bom, explicando brevemente aqui, hoje eu entrei na XP lá em 2018, pode parecer um período curto de tempo, mas a gente brinca que a intensidade aqui é muito alta, né? Então a experiência vem elevada também. Mas eu entrei na XP ajudando a estruturar toda a parte de operação, né, da plataforma de previdência, e depois migrei para essa parte comercial, que é justamente a gente levar tanto para os nossos parceiros XP como a Zau, quanto para os clientes os planos de previdência privada, né? Então a gente colocar de fato para o investidor quais são os melhores planos, a gente buscar no mercado gestores para montar esses planos de previdência e, de fato, ter o relacionamento com as seguradoras parceiras para a gente prover o melhor produto de previdência para o cliente. A gente costuma dizer que essa é uma carência muito grande no mercado, né? Se a gente olha para o mercado, é um mercado de quase R$1 trilhão, extremamente concentrado e que precisa, sim, de bons planos de previdência. Afinal de contas, a gente está trabalhando com o futuro de muita gente. Exato, né, Pedro? E quando a gente olha aí para essa concentração de previdência aí no mercado, né, a gente tem aí um espaço aí muito grande aí para explorar, né, nos planos de previdência e, sobretudo, quando a gente observa aí a rentabilidade dos planos de previdência hoje muito concentrados aí em 5 grandes fundos no mercado, né? Então, e olhando a rentabilidade desses fundos, o que a gente tem de oportunidade aí para melhorar a rentabilidade desse veículo, né, de investimento para os investidores, né? Excelente. Se a gente faz essa retrospectiva, né, o mercado de previdência em si, ele sempre foi um mercado com aquele viés de estagnação, super conservador, aquele mercado do bancão, né, digamos assim. Esse é o título que muitos investidores ainda têm em mente. Isso se deve ao histórico, né? De fato, a gente tinha um juro muito mais maior que o que a gente tem hoje, né? Muito mais alto. E, eventualmente, como isso tinha uma concentração muito grande, né? Então só os bancos comercializavam esses planos de previdência, acabava que era bem confortável, né? Oferecer um produto ali, às vezes
com taxa até alta, né? E só alocado na renda fixa. Então, se a gente olha o mercado, que eu falei aqui, de aproximadamente R$ 1 trilhão, alguns anos atrás, 83% desse mercado era renda fixa. Tá? E eu não estou falando muitos anos, eu estou falando de 2018, 2019. Tá? Então, é muito perto exatamente do que hoje a gente está vivendo. E era um mercado, de fato, que o investidor deixava de canto. O que a gente sempre fala que a previdência é um dos principais pilares quando você está olhando o planejamento patrimonial e o planejamento financeiro de longo prazo, né? E você tem que olhar isso com caráter de investimento também. Tá? Não adianta ter a previdência e falar, estou fazendo a previdência para o meu futuro e deixar ela quietinha, não rendendo nada e pagando um absurdo, né? E, de fato, se você tem esse critério de investimento, você consegue trazer a previdência para dentro da carteira de uma forma geral. E aí você tem o seu objetivo, né? Então, o investidor, ele não faz um plano de previdência por fazer. Ele tem aquele objetivo, seja aposentar mais cedo, seja comprar casa na praia, enfim, qual for esse objetivo, ele vai precisar ter métricas e chegar até lá. E, olhando a previdência numa forma de investimento, ela vai compor, né, essas ações que você vai colocar ali, né, cada tijolinho, né, digamos assim, dentro da sua carteira, uma parte em fundos, uma parte em investimento no exterior, uma parte em previdência, e a previdência ela tem que constar, então, nesse olhar de investimento. Porque a gente tem uma mudança muito grande nesse mercado atualmente, né? Então, como eu falei, o mercado ele sempre foi esse mercado de bancão, né, digamos assim. Só que tiveram algumas mudanças na legislação que permitiram que esses veículos de previdência tomassem estratégias muito mais sofisticadas. E estratégias que vão em linha, de fato, com o que o investidor busca, né, para a carteira de investimentos como um todo dele. Então, hoje, o investidor ele se preocupa muito com a parte, por exemplo, global, né, offshore. Então, como é que ele está exposto a mercados fora do Brasil. Na Previdência, a gente teve uma mudança super recente, agora, na virada de 2019 para 2020, onde o investidor ele consegue ter, né, dependendo do produto, uma exposição de até 40% a ativos com variação cambial. Isso lá atrás não era essa a realidade, né? O investidor tinha ali seus 10% só. E aí, de fato, engessava bastante essa parte de investimento. Então, hoje, a gente olha para esse mercado, ele teve uma maturidade muito grande, né? Se a gente compara com o que era anos atrás, e aí você consegue sim e deve olhar para a Previdência como uma forma de investimento. E aí buscar bons produtos, né? Verificar se a taxa daquele produto faz sentido ou não está uma taxa muito alta, né? Como a gente viu, você comentou um pouco dos 5 maiores produtos do mercado. A gente olhava para esses produtos há algum tempo atrás e via que a taxa era muito alta. Então, o investidor, muitas vezes, né, nesse momento que a gente teve de corte de juros, inclusive, você viu os produtos de previdência com taxas altas e estagnadas, a gente teve o corte de juros, e aí esse produto rendia, né, ficava atrelado ao DI, né, então muito próximo ali à taxa de juros. No final do dia, o cliente estava pagando para ter um plano de previdência. E é exatamente isso que o investidor ele tem que ter essa atenção especial, porque justamente volta no primeiro ponto que eu falei. O plano de previdência ele é feito para um objetivo. Então, por isso que deve englobar nessa carteira assim, de investimento. E a previdência... Só te complementando também, Dani, impressionante, assim, eu sempre falo, putz, a gente briga tanto ali para ter um aumento, né, uma coisa, uma promoção, aí chega lá o nosso dinheiro, a gente esquece, né, não, deixa ela rendendo, deixa sem aplicar. Não sei o que acontece com a Previdência, que é 10 vezes pior, parece que é o buraco negro da Previdência, né, você joga o dinheiro lá, você nunca mais vê, não sabe quanto está rendendo, não sabe o que come. E eu falo, não, mas é o mais importante, que é o que vai, né? Juros sobre juros, lá a longo prazo, socorro, não faz isso. Então, não sei o que acontece, mas vamos abrir hoje essa caixa de Pandora. Exato. Todas essas mudanças aí, né, Pedro, que tu comentaste agora conosco, que aconteceram nos fundos de previdência, né? Então, nós tivemos lá no passado, né, a possibilidade de ter o regime regressivo, depois a possibilidade de ter 20% em ações, depois 49%, depois 70%, hoje pode ser 100% em ações,
Depois, lá fora, então o mercado cada vez, né, os fundos podendo aplicar uma parte lá fora, então o mercado cada vez mais se sofisticando, né, e ficando mais aderente ao que é praticado lá fora também, as práticas internacionais. Sobre o ponto aí também das possibilidades que existem hoje no mercado, a Previdência ele é um veículo também, né, que, diferente de outras modalidades de investimento, ele permite tu locomovê-lo sem pagar imposto. Fala um pouquinho para nós sobre essa possibilidade das portabilidades de previdência. Não, excelente. Porque a gente acabou de falar para olhar a previdência como, de fato, dentro da caixinha de investimento, né? E aí, dentro da caixinha de investimento, você tem diversos produtos que você pode trabalhar isso. Só que o investidor ele não para pensar que, de fato, a previdência, se você engloba isso na caixinha de investimentos, você vem com uma série de benefícios atrelados a essa parte da previdência. Por quê? Você chega e consegue ter, como você falou, da tributação regressiva, chegando até 10% ali a alíquota de imposto de renda. Dificilmente você tem um produto que chega a uma alíquota tão baixa de imposto, né? Você consegue ter o diferimento tributário no PGBL. Então, lembrando ali, se você quiser aplicar até 12% da sua renda tributável anual em um plano PGBL, você abate isso do imposto de renda, né? Então, logicamente, você vai diferir aquele imposto, vai ter uma restituição maior de imposto de renda. Esse é um benefício. O terceiro, que é a portabilidade, como você mencionou, é um dos principais instrumentos que eu costumo dizer. Então, na caixinha de investimento, naturalmente, o que você vai fazer ao longo da vida? Você vai fazer algumas realocações, né? Você, como investidor, vai realocar tanto para buscar, talvez, oferir ali uma rentabilidade maior, ou em movimentos mais voláteis, tentar proteger o portfólio. E aí, se você para e olha, como eu faço essa proteção em outros investimentos? Naturalmente, você deveria, talvez, resgatar um investimento X e reaplicar isso em outro tipo de investimento, né? Ou, vamos dar um exemplo simples, um fundo, né? Um fundo de investimento. Se você está num fundo de renda fixa e a gente teve esse cenário de queda de juros, você tem apetite para risco, o que você ia fazer? Ia resgatar, pagar imposto de renda e aplicar em um fundo mais agressivo. Isso na Previdência não existe, porque você pode fazer a portabilidade. Você sai de um fundo, entra em outro, sem pagar o imposto. E mais, né, de uma forma simples operacionalmente, né, e rápida. Óbvio que vai depender dos prazos de cada fundo, né? Lembrando quem está assistindo a gente que cada fundo tem seu prazo, né, para sair ali o dinheiro e entrar no outro produto. Mas, fora esses prazos, você consegue fazer isso de uma forma muito simples. E, além disso, saindo de seguradoras e bancos fora para dentro da XP, ou vice-versa. Então, você tem uma flexibilidade muito grande. Eu costumo brincar assim, na televisão, quando a gente teve a portabilidade de número de telefone, foi uma série de propaganda, foi inovação. Na Previdência, a gente já tem isso. A gente devia ir na televisão e falar, pessoal, vocês conseguem importar sua Previdência para onde quiser. Então, esse é um mecanismo que o investidor, olhando dentro da carteira dele, conseguiria usufruir ali, seja até para obter uma rentabilidade maior no longo prazo. Porque justamente, como eu falei, se a gente para e pensa, eu estou colocando uma estrutura que vai me oferecer ou vai tentar chegar no meu objetivo de X, né, no longo prazo. E nesse prazo eu vou fazer algumas realocações, pagando o imposto, eu estou tirando aquele dinheiro ali, né? Na verdade, eu não estou tirando. Quem está tirando é o governo, né? Digamos assim. Mas ele está indo ali e comendo um pouquinho, que é devido, é totalmente legal, mas o seu montante, né? Os juros deixam de incidir sobre um montante maior. Então, pensar naquela escadinha, né? É exatamente o come cotas, né? Por exemplo, o come cotas, para quem não sabe, 2 momentos do ano, aquele seu saldo ele vai um pouquinho para baixo. Obviamente, se você tem uma taxa de juros em cima desse saldo que está mais baixo, ela vai rentabilizar sobre esse montante menor. Mas se você não tivesse tido essa antecipação de imposto, estaria em cima de um montante maior. É exatamente essa lógica que o investidor tem que ter, né? E aí a gente facilmente consegue ter simulações aqui, né, em que você consegue economizar, seja numa mesma rentabilidade, mesmo prazo, 20 mil, 30 mil, 40 mil, dependendo do número de alocações e o prazo que você quiser fazer. Então, esse é um excelente mecanismo que o investidor encontra dentro dos produtos de previdência para
que de forma muito simples ele consiga ou buscar uma maior rentabilidade ou mesmo proteger o portfólio nesse longo prazo que é o horizonte da Previdência. E aproveitando esse gancho aí também, né, a gente tem sempre o cuidado aqui na ZAL de, além de olhar a rentabilidade dos planos de previdência, a gente olhar outros detalhes também que às vezes passam despercebidos, né, em algumas casas aí no mercado, como orientar o cliente com relação à manutenção da memória de cálculo dele no imposto de renda. Se ele está no regime regressivo, a gente continua mantendo ele nesse mesmo regime, contando o tempo que ele já está na outra instituição, ou seja, não há prejuízo nenhum em fazer essa portabilidade e também orientando sobre a tábua atuarial do cliente, né, que é um outro dado importantíssimo que a gente faz questão de sempre orientar, para que o cliente não saia prejudicado em mudanças de tábuas atuariais, sobretudo naqueles planos mais antigos, né, em que o investidor tem uma tábua atuarial mais antiga aí, e às vezes nem sempre numa portabilidade pode ser um ponto favorável a ele, mas a gente faz questão de colocar isso, todos esses dados, para que a decisão da portabilidade seja sempre bem pensada e, via de regra, em 99% dos casos, 99,9%, posso dizer assim, a gente consegue apresentar propostas aí bem vantajosas para os investidores no longo prazo. Sobre o ponto, então, aqui agora no final do ano, tem sempre aquela correria dos investidores para aportar na Previdência para ter aquele benefício tributário. Explica um pouquinho para nós sobre esse benefício, Pedro. Excelente. Como eu falei, né, o produto Previdência ele tem vários benefícios que a gente acabou citando aqui. E aí um deles é, de fato, você conseguir ter um diferimento tributário. O que eu quero dizer com isso, né? Você, investidor, se você faz a declaração completa de imposto de renda, até mesmo para quem não faz, né, eu acho que vale muito observar o seu regime ali, né, de rendas, tributação, e até mesmo fazer, né, a completa com o famoso PGBL. Então, lembrando aqui, o PGBL, de uma forma bem simples, é um plano de previdência em que você aportando até 12%, né, do valor da sua renda tributável anual, nesse plano, você consegue abater do imposto de renda. Tá? A diferença para o VGBL, explicando bem simples aqui, é que o VGBL você não tem esse diferimento, né, tributário, você não pode abater do imposto de renda, mas o imposto é só sobre a rentabilidade desse plano. Né? No PGBL, depois, lá na frente, quando você for resgatar, você vai pagar imposto sobre o total, né, aportado, mais o rendimento. Mas, voltando aqui nessa parte do porquê o PGBL é tão benéfico, né, nessa parte tributária. Porque um exemplo bem simples aqui, né? Você pega uma pessoa que ganhe sua renda R$10.000 ao mês, né? De uma forma bem simples aqui, mas a gente coloca um cálculo, né, de 120 mil no ano. E aí ela faz um plano de previdência e aporta esses 12%, que seriam 14.400 aqui. Se a gente para e olha, né, para as diferenças de imposto de renda entre esses dois planos, elas se tornam drásticas, assim. Então, essa pessoa que ela colocou os 14 mil no plano, né, no PGBL, ganhando ali seus 10 mil ao ano, tá? No final do dia, ela vai ter uma renda tributável de 120 mil, né? Tira os 14.400, né, que ela colocou no PGBL, tira o INSS, né? E aí eu não vou considerar que ela não tem nenhuma outra despesa dedutível, mas ela chega mais ou menos uma base ali de tributável de R$97 mil. Tá? Se essa pessoa ela faz exatamente a mesma coisa, mas na verdade ela não contribui para o PGBL e ela declara no modo simplificado, né, de imposto de renda, ela chega numa base tributável de R$103 mil, porque lembrando simplificado. Olá, Pedro. Ela fica em torno de R$103 mil. Logicamente, se a gente compara R$103 mil, que seria na declaração simplificada, contra R$97 mil, que seria a declaração completa, se eu aplico qualquer alíquota de imposto de renda sobre essas bases, eu vou ter uma diferença.
E aqui mora o benefício tributário, né? A economia tributária que esse investidor vai ter aportando nesse plano PGBL e fazendo a declaração completa, né? Trazendo até números, a gente já fez a simulação, como eu mencionei aqui para vocês, mas se a gente compara essa simplificada com a completa nesses valores que eu mencionei, a gente chega numa economia tributária de mais ou menos R$ 1.700, tá? Esses R$ 1.700, se você reinveste no longo prazo, aí se torna uma diferença exponencial, né? Porque a gente não está falando, até um ponto importante, a gente não está falando simplesmente por um investidor pegar esse diferimento tributário e gastar num restaurante, né? Até pode, quem quiser, mas a gente pensando numa ótica aqui de fato planejamento financeiro, né, patrimonial, a gente pega essa economia tributária e reaplica ali dentro de um plano, pode ser um VGBL, por exemplo, e é isso que vai ajudar lá na frente o investidor chegar nesse objetivo que ele tem da aposentadoria ou qualquer outro objetivo que seja. Excelente, Pedro. Excelentes esclarecimentos aí para ajudar os investidores agora nesse final de ano a ter esse diferimento fiscal e uma economia tributária importante, né? Afinal, quem é que não gosta de pagar menos imposto, né? Exatamente. Natália, quero conversar contigo agora sobre alocação. Eu queria que tu contasse um pouquinho antes para nós sobre qual é o teu papel aí na área de alocação aí de investimentos da XP. Legal, sempre começo traduzindo o que é alocação, né? Isso. A forma mais fácil que eu achei, todo mundo se conecta, você entrou na sua conta, viu que tem ali uns percentuais recomendados para pós, inflação, multimercado, alguns ativos, é o meu time que imputa esses dados lá. E, bom, como é que funciona todo esse processo, como é que a gente chega nesses números, né? Poxa, são 4 cabeças só, né? O time, então, Felipe Dexheimer, Pedro Matos, eu, né? Giovanni, que acabou de entrar agora. Bom, o Felipe Dexheimer, ele tem mais de 20 anos de mercado, sendo 10 praticamente só em alocação, que é uma coisa rara no Brasil, né? A gente pensar que a alocação agora que começou a entrar em voga, né? Antes era 1% ao mês e tal, todo mundo tranquilo. Agora acabou a vida fácil, então a gente precisa, sim, pensar em diversificação, precisa, sim, pensar em carteira. Mas não são só essas 4 cabeças, longe disso, né? A gente tem comitês semanais que participam um time de economia, participa time de política, né, para a gente discutir cenário. Todos os meses a gente faz comitês com analistas de renda fixa, analistas de fundos, analistas de prévio. Enfim, a gente usa toda a expertise mesmo da XP para chegar nessas carteiras recomendadas, né, para chegar nesses percentuais, e que no final é o coração de alocação. Bom, é pensar, né, na melhor relação risco-retorno. É isso. Não é, a gente nunca vai buscar carteira ali que vai dar um melhor retorno, porque a gente tem uma preocupação muito grande, né, de proteção, de carteira de proteção de patrimônio. A gente vai gastar um dinheiro ou outro ali com seguro. Acho que todo mundo tem um pouco mais de juízo, faz isso aí com seu próprio carro, não é a gente que não vai fazer com dinheiro. Então, a gente acaba pensando um pouco nisso. E aí o que acontece como a gente monta, né, carteiras, eu brinco também que a gente tem avatares. Né? Então, tem ali o que a gente acha que é a tolerância de risco para cada um desses avatares. E vocês, assessores, colocam o olhinho, boquinha, entende, né, ali um pouco mais a fundo a tolerância ao risco dele, entende o horizonte de investimento, né, faz os ajustes ali. E, não pensar em previdência hoje é insanidade, assim, não só por tudo que o Danega já defendeu, mas é realmente isso, assim. São 3 pilares no final, investimentos, né? Risco, retorno e horizonte de investimentos. Então, assim, quem puder tem que sim alongar o horizonte de investimento, que é a forma mais fácil da gente ter mais retorno com menos risco. Qual que é a melhor forma da gente ter retorno no longo prazo, né? Tributariamente inegável, que é a previdência, que a gente chega ali, né, nos 10%, numa tributação regressiva, né? A gente não tem come cotas e aí por aí tudo vai, né? Enfim, que a gente já falou bastante. Então, acho que é super importante pensar nessa parte de alocação, seja, poxa, eu vou olhar minha parte de ações com prazo muito mais longo, seja na parte de ações, então eu vou colocar dentro dos meus multimercados, né? Porque, ações você cai de 15 para 10 é uma vantagem, né? Mas não é aquela vantagem. Agora, quando a gente olha dentro dos multimercados, sem o come cotas,
é impressionante a diferença que isso faz na rentabilidade do cliente, ou seja, olhando isso de forma isolada mesmo, que a gente tem carteiras de previdência. E agora a gente tem também o fundo da família DNA adaptado à legislação de previdência. Então, justamente sobre esses fundos DNA que eu queria te perguntar, né? Quando a gente fala em alocação, às vezes a gente tem uma ideia, preciso ter muito recurso para poder dividir, né, o meu patrimônio e tal, e a família DNA, os fundos DNA vieram com essa aspiração de dar uma democratizada, né, nessa questão aí de alocar os recursos da carteira de uma forma dinâmica e mais flexível. Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho como é que exatamente funcionam esses fundos DNA. Não, legal, é bem na linha do que você falou mesmo, foi nessa coisa de democratizar, porque assim, tem 1 milhão de teorias e vertentes e de alocação e etc., mas é praticamente consenso ali, uma carteira diversificada ela tem que ter entre 10 a 15 ativos, né, é muito difícil, e lógico, não é escolher isso aleatoriamente, de novo, a gente tem que olhar a correlação, tem que olhar várias coisas, e aí, poxa, você vai falar assim, a gente montou, né, as nossas carteiras, elas têm ali uma média de patrimônio, muda um pouco, mas é uma média de 300 mil. E, pô, já é, assim, muito pouco, porque a gente tem fundos realmente com mínimos muito baixos. Mas falar ainda 300 mil não é qualquer um no Brasil que tem 300 mil para investir, né? Pô, como é que a gente faz para dar acesso, né, para pessoas que têm um valor menor desse? E foi daí que veio a criação da família DNA. Então, pô, a gente conseguiu, dentro, né, de um veículo ali, né, os normais são R$ 100, o de previdência é um pouco mais alto, né, são 5, mas, pô, ainda é muito, muito mais acessível, né, comprar esse fundo que replica as nossas carteiras. Então, esse foi o primeiro desafio. E outra coisa também que a gente sentiu muito foi, né, pô, cada vez mais, a gente desde setembro do ano passado vem aumentando a alocação internacional nas carteiras, e tem a questão do qualificado, né? Como na Previdência é o em dólar, que acaba entrando meio que na mesma caixinha. Mas tinha essa questão do qualificado, que é, né? O investidor que tem ali acima de 1 milhão investido e assina um termo. Então, pô, como é que a gente vai fazer para essas pessoas terem acesso? E via família DNA, a gente consegue ter, né, os 20% lá em grande gestora. No fundo de Prev também a gente consegue ter o Wellington, a gente consegue ter Morgan Stanley, né? Que também, se você fosse fazer uma carteira só de previdência, né, isso não é um fundo de previdência. Então, a gente também tem, né, conseguiu trazer todas essas coisas, quebrando essa cabeça. E aí, né, quando a gente olha hoje por suitability, né, pelos avatares que eu comentei, a gente só teria conservador, moderado e agressivo. E outra coisa que aconteceu, né, e que, pô, inclusive, foi a gente ouviu o cliente, ouviu vocês da assessoria, poxa, eu tenho um cliente, mas ele não é mais tão conservador, mas ele também não é moderado. Eu gosto muito da analogia da loja de sapatos, né? Então, o cliente chegava e falava, putz, a gente tem um sapato 36, a gente tem o 40 e a gente tem o 44. Falava, mas, poxa, eu calço 38. Eu falava, olha, então você aperta o seu pé, encaixa no 36 ou a gente coloca um algodãozinho no 40. E então o que a gente fez foi, vamos então, né, disponibilizar mais sapatos. E a gente criou os novos perfis, né? São 6 novas, a gente vai chamar de políticas mais para frente, mas enfim, para simplificar aqui, são 6 novos perfis, né? Então é o cauteloso, o destemido, o defensivo, o energético, o estratégico, o visionário. Falei todos? Falei 6? Vocês. Acho que sim, defensivo, cauteloso, estratégico, acho que é isso, falei todos. E aí o que a gente fez, né? Para as carteiras normais, a gente criou, né, um fundo para cada da família DNA. Para a Previdência, qual foi o nosso entendimento? Poxa, é um veículo mais de longo prazo. Então, vamos, né, fazer ali o veículo que a gente tem mais risco hoje, antes, né, do destemido do Brave, que é ações, porque a gente acredita que está todo mundo olhando o mais longo prazo, né? E aí foi o veículo que a gente criou. E falando um pouco, né, das alocações dentro dos fundos, a seleção de ativo, no final, ela é muito parecida, né, em todos esses fundos. O que vai mudar mesmo é a tolerância ao risco, né, de cada um desses perfis
Então, de uma forma mais simplificada aqui, puxa, o cliente mais conservador, ele vai acabar tendo mais pós-fixado, né? Então, ele vai aguentar uma volatilidade muito menor. E o cliente mais agressivo, poxa, a gente pode tomar um pouco mais de risco. Não é simplesmente porque ele é agressivo que a gente vai ter bolsa, né? Mas, enfim, a gente acha que são boas posições hoje, então a gente tem uma posição relevante e ele tem tolerância a isso, né? Não adianta a gente achar bolsa incrível e o cliente ser conservador, a gente não, né? Tem que respeitar os mandatos. Então, e aí para a Previdência, a gente também teve que fazer adaptações, né? E aí a gente não tem exatamente os mesmos fundos que a gente tem nos outros, mas a gente acredita muito, né, no poder da alocação. Então, óbvio que a seleção de ativos ela é extremamente importante, né? Os gestores, eles geram alfas relevantes, mas no longo prazo a gente acha que a relação risco-retorno ela vai ser mais gerada pelo fato se eu tive mais bolsa ou menos bolsa, se eu tive mais crédito privado ou menos crédito privado, do que o gestor em si. Porque é isso, o gestor ele vai fazer um pouco a mais daquele índice. Mas no final, para a gente, né, de novo, tem várias teorias, né, que a gente vai entrevistar gestor, cada um acha uma coisa, se tivesse certo, né, a gente não tinha compra e venda no mercado, mas essa é a nossa teoria, e o que a gente fez para tentar identificar se, pô, será que a gente está pensando certo, né? O que a gente fez foi fazer um backtest. Acho que até seria legal mostrar aqui, se eu conseguir compartilhar, acho que ilustra um pouco mais do que eu estou falando. Apresentação de slides. Eu liberei você aqui para apresentar. Como? Eu já liberei aqui para apresentação. Ah, liberou? Isso. Maravilha. Foi. Vocês estão... Não está na certa. Aqui, acho que agora foi. Vocês estão vendo? Sim. Maravilha. Então, o que a gente fez, né? Tem vários, vocês verem aqui a curva, ele anda muito parecido. Porque, né, uma das ideias seria falar, poxa, deixa eu pegar como é que a carteira está hoje, né, alocada, a nossa carteira-alvo, e eu olhar para trás como ela performou. Mas isso não seria justo. Por quê? Porque o fundo, o Energy, né, o que não é Prev, né, ele não começou 100% alocado. Então, ele começou com 70% em pós, depois foi para 50%, a gente foi diminuindo isso até chegar nos 10% que a gente tem em pós hoje. Então, esse backtest tinha que, em cada uma dessas datas, respeitar isso, né, e fazer proporcional aos fundos que a gente tem hoje. E ele ficou extremamente parecido, né? Se a gente olha aqui, a rentabilidade acumulada do Energy foi 9,01, esse realmente foi, que é o histórico do fundo, e do Energy, seguindo exatamente esses percentuais de alocação, e aí quebrando depois dentro dos fundos, foi 8,93. Então, foi super próximo, foi super parecido. E aqui a gente, né, coloca todos os meses. A volatilidade, né, do Energy, aqui prévio foi até um pouco menor no período, mas a gente espera que ela seja até um pouquinho maior, porque o que acontece? A gente tem uma concentração maior, né, nos ativos, a gente tem menos ativos dentro do prévio, então isso deve acontecer. Mas o que foi bastante interessante foi realmente chegar nessa conclusão e aí estamos muito, muito animados aí com o lançamento do produto. Se eu puder complementar aqui, desculpa, mas eu acho excelente esse comparativo, esse backtest que a Nath colocou, porque eu acho que isso não só a questão de, obviamente, você respeitar ali a tomada de risco, né, ao longo do tempo para ficar similar, obviamente, com o que foi feito dentro do outro veículo, mas a parte de estratégia também. Isso mostra nitidamente que a estratégia dos produtos de previdência ela tem se sofisticado a ponto de você conseguir ter uma carteira tão diversificada que entrega um retorno muito semelhante ali ao outro produto que a gente mais conhece, que são os fundos, né? Então, de fato, essa dinâmica, né, que a gente falou que da nova previdência, por assim dizer, ela fica evidente ali quando a gente fala do produto DNA Prev. Legal. E Natália, independente da presença dos fundos DNA ou não, que dica que você daria para quem está nos assistindo agora sobre como fazer uma alocação inteligente na sua carteira de investimentos? Não, com certeza.
eu acho que é isso. Aí tem que entender o perfil do cliente. Então, ele quer olhar na previdência de forma isolada, isso acontece, né? Tem bastante clientes e aí a nossa recomendação são as carteiras. Não necessariamente eu acho que é a forma mais eficiente, né? Eu gosto muito, realmente, de olhar os multimercados dentro de previdência. Para mim, o ápice de olhar a carteira como um todo está ali dentro, né? Então, até comentei um pouco de forma mais simplificada, mas é isso. Renda fixa, quando a gente vai olhar, a gente sempre tem essa dúvida nas carteiras normais. Vamos aplicar via fundos ou vamos aplicar via ativos direto, né? Então, quando a gente olha ativo, a gente acaba vendo ali muito carrego, né? Então, poxa, tem um carrego interessante, tenho tolerância para esperar todo esse prazo, quero ter um ativo IPCA mais 3,5 isento de R no longo prazo, maravilha. E aí os fundos a gente acaba olhando um pouco mais de market timing, né? Então, se tem espaço para fechamento no curto prazo ou não, como é que está o carrego desses ativos, né? Olha a seleção do gestor e por aí vai. Então, tem oportunidade dentro dos fundos de previdência, mas na parte de pós-fixados e na parte de inflação, a gente tem ali, né, tem uma competição um pouco mais acirrada, que são os ativos isentos de R. Inegável. Mas, de novo, se é um cliente mais conservador, por mais que eu ache incrível os fundos de ações, a gente tem que respeitar o mandato e tem ótimos fundos de previdência ali para ele. Olhando a parte de ações, é o que a gente falou, é super importante esse ponto, né? Parece pouco, mas os fundos de ações eles saíram de poder colocar 49% para 100% de ações. Quer dizer, muitas das gestoras que a gente ia conversar, falam, poxa, eu não acho nem eficiente esse veículo, eu não quero entregar, eu não aplicaria nesse fundo, eu não vou fazer. Então, o que a gente tem visto é que, inclusive, as gestoras têm achado, né, oportunidades melhores, veículos melhores, e está cada vez mais evidente, é realmente muito próximo à carteira, né, dos fundos, e o que ficou extremamente interessante. Então, de novo, tem um prazo mais longo, sai dos 15% para os 10%, já tem um ganho também. Mas nos multimercados, para mim, os ovos de ouro estão ali dentro. Porque o Come Cotas, ele dói o coração quando a gente fala, imagina que eu vou deixar o dinheiro para daqui 30 anos, aí beleza, rendi ali, né, rendi uma parte, já mordeu 15%. Esses 15% que acabou de morder agora, ele poderia ficar rendendo por 30 anos. E aí você pega essa mordida a cada 6 meses, e vira uma avalanche. Então, agora a gente tem como sair, né, disso. E dos multimercados não tinha o que fazer. Porque se o cliente fosse querer operar sozinho o multimercado, deixa eu operar aqui a inclinação da curva. Não era eficiente. Né? Também, de novo, tinha questões tributárias, vai operar futuro, assim. Né? Então, para mim, é a porta mais interessante, sem dúvida, os multimercados ali. Mas tem oportunidades boas para se encaixar em qualquer carteira, sem dúvida. Excelente, excelente. E agora, dia 30 de novembro, temos mais uma mordida do Come Cotas, né? Então, pois é. Né, mais uma oportunidade aí para os nossos investidores ficarem atentos aí aos planos de previdência privada que não possuem Come Cotas e essa outra alternativa agora que estamos disponibilizando, que são os fundos DNA, né, que possibilitam transitar sem a mordida aí a essa antecipação do Come Cotas. Bom, queria agradecer muito o Pedro Donega, né, da área de Previdência da XP Investimentos, e a Natália de Sá, da área de Alocação. E muito obrigado. Queria também pedir para os espectadores aí curtirem o nosso site aí e seguirem o nosso canal, tá bem? Muito obrigado e até o próximo Papo em Alta. Até mais. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.